Se você não está envolvido de alguma forma com o caso que ficou conhecido em Limeira como fraude do IPTU, pode estar encontrando alguma dificuldade para processar isso tudo. Então vamos lá. No dia 23 de junho, Limeira amanheceu com esta notícia. Promotores do GAECO, que é um grupo especializado de combate ao crime organizado, e a Polícia Civil de Limeira e de toda a região cumpriram 12 mandados de prisão e de busca e apreensão. Os alvos eram 4 servidores em cargo de comissão, sendo um efetivo com função gratificada e que foram presos e exonerados dos respectivos cargos no dia seguinte. Um ex-servidor que atuava em nome de uma empresa que fornece o software, e importante lembrar que a empresa colaborou com as apurações, um outro ex-servidor e mais 6 pessoas. Foram 9 presos no total naquele dia, cada qual com a suspeita de uma função no esquema. Todos eram monitorados desde meados de março, quando foi percebida uma movimentação suspeita por outros servidores. Foi assim. Com a suspeita, a empresa fornecedora do software abriu o sistema de backup de segurança para confrontar os registros com a movimentação dos dados imobiliários e que revelou divergências, além da criação de um login de usuário falso. A fraude se caracterizou inicialmente pelo cancelamento de dívidas de imóveis, o famoso IPTU. Mas foi só o começo. As secretarias de Fazenda, Assuntos Jurídicos, Urbanismo, Segurança Pública levaram o caso adiante. Teve secretário ameaçado de morte. O prefeito Mário Botion mandou levar o caso para a polícia e aí foi percebido que era só o início. Com autorização da Justiça, foi quebrado o sigilo telefônico dos primeiros suspeitos. Foi aí que mais gente começou a aparecer como parte suspeita de uma organização criminosa. Além do cancelamento de dívidas de IPTU, que até agora chegou ao número de 170 beneficiados, foi identificado um esquema muito engenhoso de mudança de titularidade de imóveis que, em tese, não teriam quem reclamasse. Um exemplo é o caso de um idoso que foi assassinado em 2014 no Jardim Piratininga e que não tinha herdeiros. Ele tinha pelo menos 8 imóveis, ao menos 2 deles tinha só contrato de compra e venda, sem escritura, que é aquele documento que atesta que aquele imóvel é seu mesmo. Como muita coisa está sendo vasculhada, a documentação desses imóveis acendeu uma luz vermelha. Um cartório do Ceará atestou que nunca emitiu certidão de transcrição de escritura para o imóvel mencionado em Limeira, e o cartório de Limeira confirmou quem fez a retirada de uma certidão de procuração verdadeira que foi anexada à documentação falsa. Foi um investigado de Piracicaba que trabalhou na empresa de software e que por 2 vezes esteve no cartório de Limeira retirando as certidões. 2 imóveis do idoso morto em 2014 foram parar no nome de outro investigado, com residência em Serra Negra e que está foragido. Detalhe, o documento forjado indicava que o idoso teria vendido o imóvel a ele. Só que o problema é que a data é de 12 dias depois de sua morte. Estes são apenas alguns dos pontos confirmados após a operação. Teve um homem que no dia seguinte às prisões chegou a ir à prefeitura para tentar regularizar um imóvel que teve dívidas canceladas. Foi para a delegacia prestar depoimento. Outras quebras foram autorizadas pela Justiça para investigar os aparelhos apreendidos. Na casa de um dos presos, um ex-servidor tinha 19 mil em espécie e por aí vai. A estimativa é que o esquema tenha causado prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais. Importante lembrar que o caso segue em investigação na esfera policial. A efetiva participação de cada um é analisada por meio de provas. Mais capítulos podem surgir. Até a gravação deste vídeo, manhã de 8 de julho, 2 dos 9 presos preventivamente foram soltos por desembargador do Tribunal de Justiça, que acolheu os argumentos da defesa por provas insuficientes para mantê-los presos preventivamente. Não significa que deixaram de ser investigados. Como há prisões preventivas, o prazo para o relatório da Polícia Civil ser finalizado e entregue ao Ministério Público é curto. Os promotores do GAECO devem analisar o relatório e formar convicção das provas presentes nos autos para, se for o caso, denunciar os envolvidos à Justiça. Se isto acontecer e a Justiça acolher a denúncia, aí sim os investigados passam de suspeitos para acusados e tornam-se réus em ação penal. Os possíveis crimes inicialmente identificados são organização criminosa, violação de segredo profissional, falsificação e uso de documentos públicos falsos, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistema de informação, corrupção passiva, corrupção ativa e ameaça.
Num segundo momento, um outro inquérito investigará os contribuintes beneficiados pelo cancelamento de dívidas de IPTU. Será verificado quem pode ter agido de boa-fé e os que sabidamente quiseram tirar proveito. Neste caso, também poderão futuramente responder por corrupção ativa. E, paralelamente aos trabalhos da Polícia e Ministério Público, que trabalham com materiais também fornecidos pela Prefeitura, que foi quem denunciou o caso, estão em andamento procedimentos administrativos no âmbito do Poder Executivo. O Legislativo também fará suas apurações por meio de uma comissão parlamentar de inquérito já instaurada. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal do Diário de Justiça no YouTube, ative o sininho, acompanhe todas as atualizações no portal diariodejustiça.com.br e em todas as redes sociais. Até mais!